qual é o nosso problema hoje de saneamento público? A gente tem 5 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada hoje no Brasil. 100 milhões de pessoas não têm esgoto regular saindo das suas casas. Isso é um problema não só de mau cheiro, é um problema não só de desconforto, mas isso é um problema de saúde pública, porque esgoto a céu aberto e falta de água encanada estão dentre os principais fatores desencadeadores de doenças, de custos do SUS, de mortes, de restrição à vida dos brasileiros. Por isso, o Congresso atuou e avançou muito ao estabelecer o marco do saneamento, que veio por meio da Lei 14.026 de 2020. E esse marco do saneamento estabeleceu que uma meta das empresas de saneamento, dos municípios, para que alcancem uma universalização do serviço de água potável em até 99%, de 99% essa meta de água potável e 90% de esgoto encanado até 2033. Para que isso fosse possível, o marco do saneamento abriu o mercado que antes estava restrito a estatais, a empresas estatais, nem sempre eficientes, muitas vezes corruptas, e abriu para a iniciativa privada, permitindo que o governo privadas, que as empresas privadas desempenhassem esse serviço, mas com metas claras, com cláusulas de desempenho, com licitação para garantir a maior universalização no menor prazo possível e com o menor custo possível para o usuário. E aí o Lula assume e o que ele faz? Ele emite 2 decretos que suspendem e que prejudicam em grande medida essas metas de universalização, que restringem a participação das entidades privadas nesse setor. E isso é um imenso retrocesso. É um imenso retrocesso porque ele disse o seguinte, veja o que o Lula disse quando ele editou esses decretos. Ele disse que é preciso dar um voto de confiança nas empresas públicas. Ele disse o seguinte, essa política é, primeiro, colocar uma credibilidade em relação aos entes federados, é fazer um voto de confiança nas empresas públicas que prestam serviço à população. Mas, gente, vamos entender o que está acontecendo. Essas empresas públicas estão lá há décadas, nunca universalizaram o serviço, nunca buscaram modicidade. E aí, agora que se vem um marco para que isso seja alcançado, ele quer dar um voto de confiança em quem já quebrou a confiança, em quem já não atendeu à necessidade. Isso é um absurdo, isso é um tremendo retrocesso. Por isso é importante louvar a iniciativa do Partido Novo, que entrou com uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. O que é essa ação? Essa ação foi movida para dizer, olha, esses decretos, eles estão descumprindo preceitos fundamentais da Constituição. Quais preceitos? Um primeiro preceito, que é o preceito que determina que as obras aos serviços públicos sejam dados mediante licitação. O Lula quebrou esse princípio ao dizer que entidades estatais não precisariam fazer licitação, ou seja, não precisariam oferecer o menor preço e uma universo não seria avaliado. O Partido Novo disse ainda que esses decretos do governo Lula quebram ainda um princípio de proteção da vida, porque muita gente vai morrer pela falta de universalização desse serviço de água e de esgoto. O Partido Novo disse ainda que é um retrocesso ainda num direito fundamental à saúde, que é garantido, que direitos estão sendo cerceados. E eles vão um argumento que eu gosto muito, é o princípio da vedação da proteção deficiente. Cada vez que a Constituição estabelece o direito fundamental, ela estabelece que esse direito fundamental deve ser adequadamente protegido. E esse marco do saneamento fez um grande avanço em proteger esse direito fundamental à saúde, ao saneamento básico, à vida. E aí esse decreto promove um tremendo retrocesso dos direitos fundamentais, o que não é admissível segundo a teoria dos direitos fundamentais e dos direitos constitucionais. Por isso, essa ação, a meu ver, é uma ação procedente, que caiu com o ministro Fux e que deve ser julgada procedente.